Muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Este é mais um webinar da secção de Agricultura e Florestas, que tem organizado vários webinars temáticos sobre temas muito específicos do setor da agricultura e das florestas. Hoje o tema é como atrair e desenvolver a agricultura na perspectiva dos jovens. Sabemos que o setor agrícola é um setor bastante envelhecido e isso coloca um conjunto de desafios muito grandes ao setor, em cima de outros desafios próprios da atividade primária e da atividade agrícola em concreto. E, portanto, queria agradecer ao Arlindo Cunha e ao João Paulo Gouveia a organização de mais este webinar, agradecer aos nossos 4 convidados que vão enriquecer muito o debate, que será seguramente muito interessante e muito produtivo para o PSD e para a reflexão que continuamos a fazer sobre as diferentes áreas de governação do país. Ainda esta semana teremos mais 2 webinars, quarta-feira sobre saúde, curiosamente também sobre as perspectivas dos jovens nas carreiras de saúde. Foi aqui uma coincidência feliz esta semana termos 2 webinars sobre essa perspectiva, e quinta-feira teremos um webinar sobre educação, sobre o perfil profissional que um docente do século XXI deve ter. Na próxima semana, dia 27, teremos um webinar sobre a justiça, mas também no dia 24, na próxima segunda-feira, o Conselho Estratégico Nacional do PSD, em colaboração com o candidato do PSD à Câmara Municipal de Évora, o Henrique Sinsim, faremos uma conferência presencial em Évora, mas que será transmitida pelas redes sociais do PSD de Évora, sobre habitação. Nessa conferência estarei eu como presidente do SEN e a Filipa Roseta, na qualidade de deputada e vice-coordenadora das infraestruturas e especialista sobre temas de urbanismo e habitação. E, portanto, no dia 24 estaremos também já presencialmente em Évora e, a partir de agora, para além de mantermos os webinars, que são uma forma que se tornou útil de chegar às pessoas, mas também trazer oradores que estão em diferentes partes do país, estaremos cada vez mais também em eventos presenciais com os nossos candidatos autárquicos. Em junho estaremos novamente em Évora para falar sobre concessões de águas, estaremos também em Passos Ferreira também para falar sobre esse tema, estaremos no Seixal para falar sobre habitação e, portanto, vamos ter vários eventos presenciais com temas específicos que dizem respeito à realidade do município em concreto. Mais uma vez, obrigado ao Arlindo e ao João Paulo Gouveia pela organização mais este webinar, e muito obrigado aos nossos 4 convidados. E eu, como de costume, saio aqui, irá existir este webinar através da página Facebook do PSD. Muito obrigado e um bom debate. Obrigado também. Muito obrigado, Joaquim. Eu também, só 2 minutos muito rápidos para também continuar os agradecimentos, não é? Especialmente aos nossos 3 oradores, o engenheiro Firmino Cordeiro, o engenheiro Henrique e o Dr. Carlos Neves, e naturalmente ao nosso moderador e a nossa relatora, a professora Conceição Santos, que é vice-coordenadora aqui do SEN no Distrito de Porto. E na secção Agricultura, Florestas e Alimentação, que nós designamos como SAFRA, aliás até é uma sigla que condiz muito com a agricultura. Portanto, como já sabem, para quem nos está a seguir, nós nesta secção SAFRA temos, aliás, o objetivo do SEN é de facto discutir e aprofundar temas relacionados com a realidade política, económica e social portuguesa e ambiental, portanto, no nosso caso da agricultura, florestas e alimentação, e nós programámos para o ano 2021 5 sessões. Para já estamos a fazer por esta via, iremos continuar em termos também da via digital até ao fim do ano, depois no futuro veremos como é que evoluem as coisas. Nós já fizemos uma sessão sobre prioridades da política agrícola em geral, que foi há cerca de um mês. Fazemos agora esta sobre os jovens agricultores, depois fazemos mais 3 até ao fim do ano, sobre outras temáticas como a segurança alimentar, a sustentabilidade, a problemática florestal, por exemplo, questões importantíssimas, portanto, que têm a ver com a nossa realidade. E, portanto, nós nestes debates temos sempre, além do moderador, que depois tomará nota das questões que nos coloquem via Facebook, temos um relator, neste caso uma relatora, e o relator depois
irá tomando umas notas, porque nós, como de facto estes debates têm surgido e surgirão mais ideias e contributos para depois o nosso debate político, para as propostas que o partido vai fazer nas campanhas eleitorais, no manifesto eleitoral. Portanto, é normal. Portanto, o objetivo do SEN é precisamente discutir com a sociedade, a maior parte das pessoas que entram nem sequer são militantes, para precisamente obter delas os seus contributos para o debate de política e as propostas que o partido, esteja no governo ou na oposição, tem que fazer, não é? Portanto, no fundo eram estas as notas prévias que eu queria deixar, agradecendo a todos a vossa participação. E agora passo a palavra aqui ao nosso moderador, que por estes dias anda muito ocupado. Muito bem. Muito obrigado, doutor Arlindo. Muito obrigado. Também gostaria de cumprimentar todos, todos os que participam de forma mais ativa. Também cumprimentar o Joaquim Sarmento, o presidente do SEN, que entretanto saiu, e de alguma forma também agradecer ao Carlos Neves, ao Firmino Cordeiro e ao Henrique Ferreira, e também à senhora professora Conceição Santos, que neste caso será relatora deste nosso encontro, mas também é vice-coordenadora do nosso Conselho Estratégico portanto, do Porto, no que se relaciona com a agricultura. De facto, a temática que nos traz cá hoje é renovar a agricultura, a política a seguir para os jovens agricultores, e temos entre nós 3 experimentados, e portanto não é paradoxal, é mesmo verdade, 3 experimentados jovens agricultores. De facto, nós em Portugal precisamos mesmo da renovação dos empresários agrícolas. Eu costumo muitas vezes, em tom de provocação, e faço para todos, dizer jovens agricultores ou agricultores jovens. E, portanto, é desde logo uma questão que é preciso colocar aqui, porque nós temos visto que noutros setores de atividade tem havido reconversão da própria profissão, aproveitando pessoas de outras áreas que se vão, diria, apaixonando por outras áreas e vão fazendo aquilo que é a reconversão da própria profissão, e muitas vezes já não têm aquela idade legal de jovem agricultor, mas esses são agricultores, jovens agricultores. Outra coisa diferente são os agricultores jovens. E Portugal tem a sua população agrícola das mais envelhecidas, se não mesmo a mais envelhecida da Europa, com uma idade média de 65 anos, e nós temos aqui um dado que cerca de 4% ou apenas 4% dos agricultores têm menos de 40 anos. E esta é uma situação que nos preocupa a todos, esta é uma situação que nos deve preocupar no futuro, sobretudo porque o que está em causa é a sustentabilidade social do próprio setor. Cumprimentar todo o público e dizer-lhes que através do Facebook poderão colocar, como já disse o Sr. Professor Arlindo Cunha, digamos, as dúvidas ou questões ou até comentários que queiram fazer, e eu começaria por passar a palavra desde já ao Carlos Neves. E, portanto, dizer que o Carlos Neves é produtor de leite em Vila de Conde, tem 46 anos, tem 2 filhos, tem 60 vacas e 20 hectares de terra cultivada, é fundador e dirigente da APROLEP, da qual já foi também presidente e atualmente é secretário-geral, tem o seu blog, que é Carlos Neves Agricultores, que convido todos também a consultarem, a verem, a pesquisarem, e é licenciado em Ciências Sociais e Técnicos de Gestão Agrícola. Portanto, tem uma longa vida associativa e um conjunto de experiências nesta matéria. Portanto, durante 15 minutos, a palavra é do Carlos Neves. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Estão a ouvir-me bem? Sim, perfeitamente. O que mais custa nestas coisas é quando nós não temos feedback, fazer apresentações, saber se estamos a falar sozinhos, se está alguém do lado de lá, se caímos. Muito obrigado pelo convite ao Dr. Arlindo Cunha, que me contactou inicialmente, e na sua pessoa ao PSD. Cumprimento os colegas oradores deste painel, José Firmino,
que me convidou para a direção da AJAP, onde estive 3 mandatos, de onde já saí há 12 anos, e portanto eu instalei-me como jovem agricultor há 25 anos, parece que foi no outro dia, já foi há 25 anos, e estas matérias dos jovens não têm estado especificamente do meu radar, estes números, e a minha apresentação não se vai focar especificamente nisso. Certamente os meus colegas poderão abordar isso com mais detalhe. Mas aproveitando que o PSD me convidou e me deu a palavra, eu gostaria de falar de 4 ou 5 tópicos de uma forma sintética, e se estiver a acabar o tempo peço que me avisem, que me parecem importantes na temática dos jovens agricultores. Eu não acho que seja negativo nós termos idosos na agricultura, que eu acho que isto é sinal que os homens na agricultura duram mais tempo. O que é negativo é nós termos poucos jovens. Já tínhamos poucos jovens no meu tempo de jovem e continuamos a ter poucos. E os poucos que se instalam, por exemplo, na produção de leite, depois encontram um preço que não é convidativo e neste momento uma situação agravada pelo aumento dos custos das matérias-primas, das rações, por causa do aumento dos cereais a nível internacional, sem haver qualquer compensação no preço ao produtor, qualquer repercussão nisso. Nós já estamos há 10 anos com o preço do leite abaixo da média comunitária. Às vezes conseguimos ser dos piores da Europa, em alguns meses. E agora, ainda no último mês, estávamos o 3º pior preço da Europa. É muito mau aspecto para o país. É um péssimo ranking. Estamos na Liga dos Campeões do pior preço. Estamos lá mesmo nesse perfil, nesse pódio invertido. E sem um preço que compense, seja no leite, seja nas flores, seja qualquer produto agrícola, não compensa instalar. Estamos a enganar as pessoas, estamos a comprometê-las durante 5 anos, estamos a levá-las a investir o que herdaram da família, o que a família emprestou, o que o banco emprestou. Portanto, esta questão do mercado, do preço e das políticas que têm a ver com isto, temos que dar uma atenção essencial. Temos que reforçar o poder negocial dos produtores. Temos a nível europeu, e nós temos feito um apelo agora no âmbito da reforma da PAC e do grupo do qual estamos inseridos, prever algum mecanismo para não haver excesso de produção que depois é despejado para os países. As sobras do leite vêm parar aqui ao sul da Europa. E temos também que ter atenção àquilo que são as nossas políticas nacionais e regionais. Nós temos um preço do leite ao produtor de cerca de 32 cêntimos, 31 cêntimos por quilo no continente e 28 ou 29 nos Açores. O do continente é mau, dos Açores é péssimo. Mas porque os Açores são uma região ultraperiférica, com as suas especificidades, que nós compreendemos, temos depois algumas ajudas que permitem aos agricultores dos Açores sobreviver e que não temos no continente. E, portanto, que depois essas ajudas, até a nível são todo tipo de apoios, que também se estendem às indústrias, criam aqui uma situação que é incomportável. E se juntarmos a isso o que disse a subida das matérias-primas, está a criar-se um caldo, uma revolta, uma tempestade, está-se a formar uma tempestade perfeita, mais uma vez, que o setor governativo e que os partidos políticos têm que ter atenção. Teria atenção para este ponto. E se juntarmos a isso uma reforma da PAC em que podemos perder 80% das ajudas atuais e não sabemos nitidamente que ajudas é que o setor de leite vai ter no próximo quadro comunitário, devem calcular que é grande a preocupação e que os pais dizem aos filhos para não investir na produção de leite. Um outro tema, um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da comunicação. Chamar a atenção que os engenheiros agrónomos, os zootécnicos, as universidades têm que introduzir esta cadeira na universidade
e os dirigentes políticos e os deputados e os partidos têm que ter atenção a esta temática da comunicação. Eu, enquanto agricultor, sinto-me como cozinheiro do restaurante que procura servir o melhor ao cliente. O cliente quer peixe, o cliente quer carne, quer frito, quer cozido, e nós fazemos. E nós ainda estamos a vir com a travessa. Este cliente aqui da Europa Ocidental está assim de barriga cheia, está um bocado enjoado, e estão uns senhores lá à porta a dizer que essa comida está estragada, se calhar tem umas coisas e não sei o quê. E enquanto nós andamos aqui ocupados a produzir e a cumprir as regras e a adaptar-nos à PAC e todas essas questões, os nossos concorrentes, quem está a lutar pelo espaço no estômago, ou quem está a lutar pelas próximas ajudas da PAC, outras associações, que não só da agricultura, vão comunicando de uma maneira muito mais eficaz, e nós vemos empresas que exportam, que ocupam território, agricultores que fazem agricultura de precisão, que cumprem todas as regras, que fazem da forma mais avançada, mais adaptada e da forma mais racional, mais eficiente possível, e depois não conseguem explicar porque é que fazem, e depois há um documentário, há uma entrevista, há um título do jornal. A gente já sabe que uma árvore a cair faz mais barulho que uma floresta a crescer. Mas temos aqui um grave problema de comunicação. A agricultura, que alimenta 99% da população, produz 99% dos alimentos, não é capaz de comunicar. E quem tem uma agricultura mais poética, com preocupações que são respeitáveis, com questões que de facto nos merecem o respeito, e muitas vezes produzem produtos que são diferentes, que são digamos assim, especiais, mas que não alimentam toda a gente. E temos aqui um problema de comunicação a resolver. Eu queria chamar a atenção para isso. Há um terceiro ponto que queria importante, que tem a ver com a justiça, chamar-lhe a justiça regional. O Ministério da Agricultura disse, a ser a ministra, disse que tinha a intenção de instalar 80% dos jovens agricultores nos territórios de baixa densidade. Isto fez-me lembrar, quando eu estudava na escola agrícola, tinha um professor de matemática que decidiu que nós avançávamos à velocidade do aluno que aprendia mais devagar. Isso não correu nada bem. E, portanto, eu estou inteiramente de acordo que quem vive num território de baixa densidade, não é o meu caso, eu sou um agricultor urbano, quase urbano, suburbano, é mais correto o termo, com uma série de dificuldades e de problemas, de custos da terra e de outros constrangimentos, mas parece-me perfeitamente justo que quem está num território que tem custos superiores de distância, de todos os problemas que há do interior, que tenha uma majoração como tínhamos agora de 10% ou de 15%, que tenha um financiamento superior. Não me parece de bom tom, ou parece-me assim uma desculpa esfarrapada, abrir só concursos para instalar jovens nos territórios de baixa densidade, enquanto que jovens com experiência, com apoio dos pais, com experiência na atividade, com mercado, com possibilidade de futuro, não têm sequer qualquer tipo de apoio, ficam sem saber quando se vão candidatar e não, no fundo, ficam à espera de que se juntem 80 do outro lado para podermos juntar 20 destes. Não estou nitidamente de acordo com essa forma, com essa discriminação negativa de quem não está num território de baixa densidade. Porque os territórios que já têm excesso de população precisam da agricultura para ocupar o espaço. Não precisam que os agricultores abandonem e vendam os terrenos para fazer mais apartamentos. Portanto, e se nós queremos jovens no interior, temos que apoiar a agricultura, mas é de outra maneira. Os jovens precisam de internet, precisam de escolas, precisam dos serviços públicos, precisam de todas as coisas importantes. Não é tirar o pão da boca, digamos assim, dos jovens que estão nas zonas de maior densidade populacional que nós vamos ajudar os jovens do interior. E depois há as outras coisas que é preciso chamar a atenção, a questão do apoio técnico, que não é tanto necessário para estes jovens, mas que é necessário para quem
começa numa nova atividade, dos frutos vermelhos, ou tudo o que tem sido projetos muito interessantes, e esse apoio técnico que pode ser prestado pelas associações não está a funcionar. E eu gostava de saber, eu não tenho dados, mas gostava de saber qual tem sido a taxa de sucesso dos vários projetos, porque talvez isso nos desse algumas ideias para o futuro, de quem vale a pena apoiar, onde é que estamos a semear numa terra fértil, ou estamos a semear em quem não teve preparação, e depois de não ter preparação, não tem experiência e não tem apoio. Este ano não houve concurso para jovens agricultores, não sei se houve para baixa densidade, aqui para a minha região não houve. Tivemos agora um caso, um assunto que tinha, por coincidência ou não, eu escrevi sobre ele há uns meses, que era sobre apoiar a renovação das máquinas agrícolas. Temos 50 mil tratores sem arco de segurança. Temos cerca de 50 agricultores por ano que morrem esmagados em tratores. Não falamos dos que ficam feridos, de todo esse tipo de coisas. E em boa hora se lembraram de abrir um concurso para a renovação do parque de tratores. Na minha opinião, falta algumas coisas. Era pôr mais. Primeiro, aquilo dará 2 tratores por concelho, se dividirmos desconfio que não vai chegar para a procura, pela informação que tenho, nitidamente era preciso reforçar esse concurso. Acho que valia a pena gastar uns milhões a financiar arcos de segurança, que não é uma coisa muito cara, para quem tem tratores e usa ao fim de semana, e acho que valerá a pena no futuro procurar esse tipo de projetos que são simplificados, como está agora a ser feito um concurso a nível dos painéis solares, também de outros assuntos que tenham a ver com a segurança alimentar, que tenham a ver com o bem-estar animal, que tenham a ver com o ambiente e que tenham a ver com a agricultura de precisão. Projetos simples, em que quem já tem uma exploração agrícola, uma empresa agrícola em andamento, se possa candidatar e não tenha que apresentar um projeto, no caso do leite, por exemplo, em que nos exigem até que aumentar a produção para ter um valor, o vale, não é? Um valor positivo, quando depois sabemos que temos um mercado, que temos que nos encaixar no mercado, temos que evitar excesso de produção. Portanto, chamava a atenção para estes pontos e fico à disposição depois para responder a algo que não tenha explicado muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigado, Carlos Neves. De facto, renovar a agricultura já deixou aqui algumas sugestões e alguns problemas que também precisam de ter resolução, mas de facto temos que tentar centrar um pouco do que será esta nossa conversa, até porque haverá questões no futuro. Como é que se renova a agricultura? Temos jovens agricultores, precisamos de fixar mais jovens agricultores, claro que sim, ou agricultores jovens, como eu dizia. Precisamos mesmo, porque de facto o país precisa desse aporte. Eu passava a palavra ao Firmino Cordeiro. Firmino Cordeiro é licenciado em Engenharia Agrícola pela UTAD e mestre em Economia Agrária e Sociologia Rural pela UISA, e é atualmente diretor-geral da AJAP, da qual foi presidente da direção desde 2000 até 2012, foi também vice-presidente do Conselho Europeu dos Jovens Agricultores, é empresário agrícola há vários anos também, nas áreas do olival, do amendoal em Trás-os-Montes, e tem também explorações ligadas com ovinos de leite na beira interior e ainda sócio de uma empresa internacional que opera no ramo agrícola em Moçambique. Para além de tudo isto, é também um dos fundadores e presidente da Global Coop, Cooperativa Agrícola Transnacional. Portanto, Firmino, força, vamos a isto. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, que me foi dirigido pelo Dr. Arlindo Cunha e em nome dele, obviamente, pelo PSD. Cumprimento todos os colegas que ele convidou e desde já os meus parabéns por este lote de pessoas que o PSD chama para um debate desta natureza. Carlos Neves
não precisa de grandes apresentações, portanto tem um mediatismo assegurado pelo trabalho todo que tem desenvolvido, inclusive na própria AJAP, ele disse, e foi dirigente aqui 3 mandatos comigo, ele fez esse percurso comigo aqui na AJAP. O Henrique é também um homem do setor inovador, de um setor que se precisa em Portugal, inovação, com escala, com essa capacidade. Um dirigente, ele tem dado passos interessantes. E não sei se posso revelar isto, é também um convidado lá já para endereçar os seus quadros, portanto é com todo o gosto que eu posso anunciar isso. Agora ele é que sabe se aceita ou não aceita o convite, mas em público e no PSD, não sei, Henrique, se não quiser não respondes nada, mas ok. Bom, esse tema é um tema interessante. Eu acho que o PSD, ao longo de uma legislatura, tem de fazer este trabalho, não só fora do âmbito parlamentar, mas também envolvendo os parlamentares, porque um partido, o maior partido da oposição atual, um partido de poder, um partido de governo, tem de ter este debate em permanência, tem de ter este debate do setor. O setor agrícola é um setor extremamente importante no país. É dos setores de economia que tem mais impacto. É dos setores que não vacilou em tempos de pandemia, não tem vacilado noutras crises, como a crise económica anterior à própria pandemia, e tem dado um resultado bastante positivo. E isto, pasme-se, com poucos jovens a entrar no setor. Portanto, o que quer dizer que todos aqueles que estão cá, mais velhos, em meia idade, e os jovens que vão ingressando, têm sido capazes de dar a volta a um problema do país, a um problema concreto do país. Melhorar a nossa autossuficiência alimentar. E temos feito isso na grande maioria quase das culturas. Não se fala, claro, somos exportadores já de longa data, há muitos anos na cortiça, portanto é um produto intermédio, mas se falarmos no vinho, se falarmos no azeite, se falarmos no leite, se falarmos em muitas frutas, se falarmos também em hortícolas, nós estamos a dar passos interessantes para que a agricultura seja hoje admirada por todos os outros setores, como um setor que tem dado provas da sua capacidade, da sua tenacidade, da sua resiliência e daquilo que nós hoje representamos pelo país. Portanto, senhores políticos, senhores deputados, senhores partidos, não tratem mal este setor e não se lembrem dele só quando lhes apetece. Não se lembrem dele quando fica bem, ou muito menos quando há notícias pela negativa deste setor. E as notícias também pela negativa parece que é quando os determinados partidos pegam nelas quase para enxovalhar e pegando os próprios agricultores e pegando num termo que o Carlos Neves aqui falou, a nossa falha em comunicarmos e em sermos exigentes connosco próprio e depois explicarmos devidamente à nossa sociedade civil qual é o nosso papel e qual é a nossa missão e a nossa função. A missão e a função da agricultura, a primordial, a mais nobre, é obviamente produzir alimentos. Mas não é só. Temos de acompanhar algumas destas evoluções, temos de acompanhar algumas destas preocupações que a sociedade civil vem tendo, mas de uma forma também racional por parte deles. Porque a sociedade civil não é representada por algumas vozes extremistas ao ponto de acharem que tudo é mau na agricultura. Portanto, meus caros, aqui a mensagem que eu quero deixar é que nós, de facto, temos 2 ou mais agriculturas no país a florir, que coexistem, que coabitam. Uma agricultura, aliás, o professor Cordovil definiu 4, não vou evoluir por aí, e eu admirei muito o artigo que ele faz, mas, de qualquer maneira, olhando apenas e só para 2, uma mais competitiva, uma de dimensão, portanto, e aqui quase divido esta competitiva e estas dimensões quase em 2, mas não vou entrar por aí, portanto, coloco este só num patamar, e depois temos uma agricultura mais familiar, num direito de subsistência, mas uma agricultura, muita dela também feita em terrenos que não têm verdadeiras aptidões para se fazer agricultura, mas que deve coexistir, que deve existir essa agricultura. E nós temos de pensar que é necessário renovar estes 2 modelos de agricultura. Ou os 4, se quisessem, estavam 2 em cada lado destes 2 quadrantes que eu coloquei. É preciso colocar jovens, é preciso renovar.
rejuvenescer a agricultura intensiva, mais competitiva, que efetivamente exporta, que nós necessitamos dela, que é preciso investir obviamente nela, mas não nos podemos esquecer que temos de investir em jovens nestas agriculturas, não só em territórios de baixa densidade, mas também em territórios de baixa densidade. Portanto, estas subdivisões que agora foram feitas, quase é um passar a mão pela responsabilidade e dizer assim, o que nós temos feito, o que é que temos feito por estas agriculturas e por esta renovação neste tipo de territórios? Muito pouco. Porque eu ainda sou do tempo, quando me instalei, já lá vão 30 anos, como jovem agricultor, em que de facto havia umas preferências para as zonas desenvolvidas e outros apoios para as regiões desfavorecidas. Eles eram claramente distintos, o que quer dizer que havia apoios perfeitamente diferenciados. Vejam o que existe agora. Uma VGO que tem um conjunto de linhas. E quando vamos olhar para isto, a diferenciação das zonas mais difíceis de fazer agricultura para outras zonas quase se esvazia no conjunto das alíneas que a equação tem. Portanto, eu não tenho essa posição tão crítica como tem o Carlos Neves em relação a este modelo. Compreendo porque é que ele o diz, mas temos de perceber que nos últimos anos não tem existido esta diferenciação. E de tal maneira teve adeptos que superou as expectativas até dos dirigentes do Ministério da Agricultura, que previam, muito poucas candidaturas, no máximo 300, apareceram 714. Portanto, ou seja, foi de facto uma prova que, de facto, nestas regiões, se houver condições, se houver prioridades, os jovens existem, os jovens reaparecem e os jovens querem fazer alguma coisa. É evidente com dificuldades no acesso ao mercado, com dificuldades na organização dos seus produtores, portanto, com mais dificuldades. Temos de ter esta noção que estamos a não direi duas velocidades diferentes, mas são duas realidades diferentes que, quando se equacionam medidas para o apoio à agricultura e para a renovação e para a entrada de mais jovens no setor, tem de se pensar nestas duas realidades. Isto não pode ser a régua, esquadro básico a partir do terreiro do passo e pensar-se que isto é tudo igual. Não é tudo igual, meus senhores, e equacionem sobre isto em relação a estas dificuldades, mesmo no seio de jovens que se querem instalar em duas realidades perfeitamente distintas, que podem ser 4, se subdividirmos 2 a 2. Portanto, eu acho que não ter isto como princípio de base é pensar que conseguimos imiscuir tudo num bolo, numa bola, e onde é que isto não... Temos de desdobrar isto e perceber a realidade. Nós não temos regionalização, temos algumas coisas a tentar imitar esta regionalização, não temos isto, mas deveríamos ter. Portanto, já não estamos em tempo de fazer esta divisão administrativa do país, portanto, nós fomos evoluindo para outros modelos, mas nós somos um país muito pequeno, é verdade, mas muito heterogéneo nas suas regiões. Tal como agora esta questão da renovação dos tratores que o Carlos Neves toca. Nem 3 vezes ou 4 vezes o montante que foi destinado é suficiente para os milhares de candidaturas que estão a entrar nas zonas agrárias, nas direções regionais do país. São, de facto, muitas centenas de projetos. Portanto, os projetistas estão todos... Eu confesso-vos muito sinceramente, a VGO daquilo, só quem tenha 20 consegue ter um projeto destes aprovado, e mesmo assim acho que nem todos os 20 vão ser contemplados. Portanto, vejam a dimensão daquilo que estamos a falar. Portanto, em relação aos jovens agricultores, é evidente que se pergunta, mas que raio, como é que é possível, desde 86, sempre quadros comunitários de 6 em 7 anos, mais ou menos a cadência que eles têm, a frequência que eles têm, sempre com apoios para instalar jovens agricultores, prémios a fundo perdido, apoios ao investimento, um projeto em conjunto ou em separado, a 3 a 1 neste momento, e a outra medida para o investimento a 3 a 1 2. Portanto, sempre existiu um mecanismo de apoio. Porque é que não se estão a instalar mais jovens agricultores? É que, de facto, esta atividade não é uma atividade sexy. A palavra sexy começou a falar-se aí à volta da agricultura e está a sê-lo, porque ela, de facto, se for bem feita, se for bem pensada, se for estruturada, se for devidamente estudada, portanto, se for feito um processo de análise antes da elaboração de um projeto, e estou a entrar num assunto que o Carlos também falou, a assistência técnica e o acompanhamento técnico aos jovens agricultores. Muitos destes jovens agricultores que estão a entrar nos pequenos frutos, noutras culturas,
e até com formações superiores, são bem-vindos ao setor, obviamente que o são, nós aplaudimos isso. Agora, para além da formação que eles têm em determinadas áreas, eles têm efetivamente de ter mais formações na área agrícola antes de avançarem com o seu próprio projeto. E é aqui que começa esta necessidade, para além da formação, informação que eles têm de ir obtendo, e eles isso vão conseguindo, mas pá, nem tudo está à distância de um clique no Google. O doutor Google faz muito milagre, mas não faz tudo o que diz respeito a este tipo de setor. Portanto, hoje temos empresas de consultoria que quase não saem do gabinete para fazer projetos, hoje temos todo o tipo de situações. Eu não sei se o doutor partilhou, se não partilhou, peço-lhe que partilhe. Enviei 2 documentos para esta matéria, um estudo recente sobre os jovens agricultores que estamos a desenvolver e não está finalizado, e um outro estudo sobre uma outra matéria que o Carlos Neves também toca. O Carlos Neves tem muita experiência na AJAP e é por isso que ele toca nos pontos fulcrais na sua intervenção, que é, também no interior, também nos territórios de baixa densidade e noutras zonas rurais, a necessidade de existirem outros atrativos para que jovens agricultores se possam instalar nessas regiões. Ele fala nisso, as escolas, outro tipo de ensino que nós nos meios urbanos até pagamos aos nossos filhos para ter, lá nem existe público, nem existe privado muitas das vezes. Portanto, há um conjunto de atividades direta e indiretamente relacionadas com a atividade agrícola que são necessárias existir nestes setores. E nós, à AJAP, desenvolvemos uma figura que se chama o jovem empresário rural. É uma figura que apelamos a que jovens tenham também apoios extra, digamos assim, valorizações positivas, majorações, se quiserem, aquilo que entenderem, e não é preciso quase inventar programas, eles já existem, é necessário compilá-los numa determinada figura, e agora ainda por cima temos um governo que tem um ministério que se chama da Coesão. O Ministério da Coesão Territorial, do Desenvolvimento do Interior, uma Secretaria de Estado que se chama Valorização do Interior. É aqui que devia estar esta figura implementada. Ela nasce no Ministério da Agricultura, encantado, não havia outro ministério para ela nascer, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, mas agora faz todo o sentido que este Ministério adote esta figura, porque esta figura não é da AJAP, foi trabalhada pela AJAP, mas esta figura é do Estado português. Esta figura foi legislada em janeiro de 2019. Portanto, e nós fizemos um trabalho profundo com uma empresa consultora conceituada, que tinha feito um estudo, o Augusto Mateus e Associados fez um estudo sobre os territórios do interior muito minucioso sobre essas matérias, fomos atrás de quem sabia e lançamos-lhe esse mesmo desafio. Portanto, vamos lá ver, instalar jovens agricultores implica conhecer a realidade do país, fazer as subdivisões pelas suas atividades agrícolas, pelas suas deficiências, pelo seu potencial e a partir daí definir as medidas de política. Está quase tudo feito. Nós só temos de retocar aquilo que está montado e fazer de forma diferente, porque de forma a que os produtos de incentivo se tornem mais atrativos a quem se quer instalar. Desde logo, a assistência técnica. O Carlos Neves fala muito bem. A assistência técnica deve ser profunda, mas voluntária. Ou seja, são aqueles jovens que necessitem dela. Por exemplo, Henrique Silvestre é agrónomo. Ele não precisa de assistência técnica. Ele talvez precise em determinadas áreas, sei lá, que ele no dia-a-dia não mexe. Tal como o Carlos Neves não precisará de assistência técnica em leite. Ele tem uma experiência muito grande. Ou quiçá até precisa em algumas áreas específicas. Portanto, tem de ser uma assistência técnica voluntária, onde é que o agricultor, o jovem, coloca uma cruz. Eu quero assistência técnica durante 6 anos de vida, durante 6 anos iniciais do meu projeto. Para quê? Para me ajudar a conceber o meu projeto. Não é só depois do projeto estar aprovado, porque após o projeto estar aprovado, as asneiras estão feitas no documento que ele acabou de elaborar e que ele acabou de subscrever. Portanto, tem de ser, no fundo, quase a equipa dos projetistas, sendo associações ou não. Eu defendo que devam ser as associações mais especializadas ligadas a este setor. Eu defendo que os projetistas na área agrícola tivessem de ser registados e homologados e credenciados pela Direção-Geral do Desenvolvimento Rural há muito tempo. Defendo que exista uma regularização. Meus caros, existe para técnicos de agricultura biológica. Qualquer licenciado em engenharia agrícola, ou seja, tem de fazer um curso específico para poder dar formação a agricultores nesta matéria, ou nos aplicadores de produtos fitofármacos, ou na mecanização agrícola, porque não serve também para se especializar na formação, na assistência técnica aos jovens agricultores.
é muito importante que exista uma diferenciação no prémio em função desta realidade, uma diferenciação na instalação, um acompanhamento técnico voluntário e um apoio constante aos jovens agricultores. Se isso não acontecer, se isso não for visível para os agricultores, se os agricultores não perceberem que temos um modelo que funciona em permanência, não é um modelo com hiatos, com cortes, onde é que a gente não se entende, onde é que abrem concursos, sei lá, por valências da sociedade civil, ou porque tem de ser, ou porque há um episódio qualquer que temos de resolver. Não, isto não pode ser ao tom da política e dos políticos. É uma atividade económica, requer uma homogeneidade no tratamento aos seus beneficiários e requer, efetivamente, muita atenção, porque é das poucas atividades económicas que floresce, que dá frutos ao país, que exporta e que tem um comportamento muito bom em relação ao nosso produto interno bruto e em relação à nossa visão posterior. Muito obrigado. Muito bem, para uma primeira conversa, de facto, obrigado, Firmino Cordeiro. Dar nota de que esta avaliação do insucesso e também do sucesso da política portuguesa no apoio aos jovens agricultores, com especial foco até no PDR 2020, portanto, o que é que foi feito, o que é que falta, o que é que não está bem feito. Também nos preocupa efetivamente a taxa de mortalidade e a taxa de insucesso dos projetos de primeira instalação, e falava-se disso também. Há ou não necessidade de novos instrumentos de política de apoio que sejam orientados com o adequado funcionamento e financiamento e redimensionamento das explorações, o sistema de gestão de informação, a desburocratização, a previsibilidade e também ela orientada para os objetivos estratégicos. Eu ia passar a palavra ao Henrique Ferreira, dar nota de que quando há 21 anos comecei a dar aulas de viticultura, uma das visitas obrigatórias era exatamente uma empresa que todos conhecemos, que produz uvas e agora também ela, sem grainha, mas também olival. E, portanto, o nosso Henrique Ferreira é licenciado em Agronomia pela Universidade de Évora, tem 32 anos, empresário agrícola na área da uva de mesa, sem grainha, hortícolas e olival, foi vencedor do prémio Melhor Jovem Agricultor em 2013, pela CAP, vencedor do prémio Mais Inovador da Europa em 2016, membro do Conselho Alumni da Universidade de Évora e também ligado ao PSD, embora nós temos muito gosto em que este PSD que sempre defende cada vez mais esta agricultura, e é isso que hoje estamos aqui a fazer. Portanto, Henrique Ferreira, a palavra é sua. Tem que ligar o som, Henrique. Continua, agora já está. Sim? Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Professor, pelas palavras. Fico contente de saber que teve uma visita na nossa exploração. Bem, quero primeiramente agradecer ao Sr. Professor Joaquim Brenda Sarmento pelo convite e pela organização do CEN, também ao professor Arlindo Cunha, que fiquei muito honrado quando me ligou e pediu para estar aqui presente. Sem dúvida nenhuma, é uma honra estar aqui junto desse painel, que junto dessas duas pessoas que tão bem faz a nossa agricultura, a agricultura nacional. Também duplamente honrado agora pelo convite do engenheiro Firmino Cordeiro. Sem dúvida nenhuma, é uma honra poder estar presente na AJAP, que sempre ajudou os jovens, sempre com muita força, tem ajudado os jovens em todos os aspectos. Portanto, é uma honra estar aqui presente e já tivemos contatos, já recebi a visita do engenheiro Firmino Cordeiro e é muito importante essas visitas a nós jovens, de pessoas que já há experiência, que nos ensinam e que nos mostram o seu know-how e é muito importante essa visita. E fiquei muito honrado da visita do engenheiro Firmino Cordeiro. E também ao Dr. Carlos Neves, é uma honra estar aqui a ouvi-lo, eu gostei muito de ouvir, realmente há muita dificuldade na produção do leite, já há muitos anos, não é? E ainda hoje se fala desses problemas,
e é muito bom ouvir também um empresário agrícola com essa experiência, e é sempre bom aprender com as pessoas que já estão nesse ramo há algum tempo. Bom, eu venho cá um bocadinho mostrar aqui o meu percurso. Eu sou empresário agrícola há 10 anos. Comecei há 10 anos com a cedência de terra pelo meu pai, de umas terras em Ferreira do Alentejo, e eu, como jovem, pensei, o que agora hei de fazer? Portanto, tenho as terras, mas uma grande dificuldade na minha cabeça que era, eu não sei, saí agora da universidade e eu não sei por onde começar, que é o que eu vejo que todos os jovens estão com esse problema, que é, qual é o primeiro passo que devo fazer? Bem, no meu caso, comecei por ir ao banco, porque, vindo da família, quis fazer uva de mesa sem grainha. Portanto, era a experiência que eu tinha, vinha trabalhando com o meu pai, mas pouca experiência tinha em empresa, portanto, era trabalho mais no campo, e era um sonho poder fazer o meu próprio projeto. Mas daí o sonho, passar a realidade, foi muito difícil. E eu acho que queria aproveitar este momento para demonstrar essa dificuldade que tive, e como foi sendo ultrapassada nestes 10 anos, ainda continua sendo difícil, mas enfim, já passaram algum tempo e alguns problemas que nós no início pensamos que sejam muito difíceis, depois com o tempo vão se resolvendo, e estando com pessoas mais experientes a nos ajudar, certamente simplifica. Mas, enfim, vou começar por dizer que o meu grande problema, há 10 anos atrás, foi conseguir um financiamento, porque chegar a um banco e dizer, olha, saí agora da universidade, tenho terras e quero fazer investimento. Na altura o investimento era de 500 mil euros, portanto era fazer 6 hectares de uva de mesa sem grainha. O banco olha para mim e diz, muito bem, mas não há nenhum balancete, a sua empresa foi criada algumas horas antes de você vir aqui ao banco. Como é que é possível agora você vem pedir 500 mil euros? Portanto, aí começa o grande problema, que acho que é o problema de todos, é o financiamento. Porque muito bem, como o engenheiro Firmino Correia diz, nós temos tudo, mas a sair do ponto da vontade de querer que jovens agricultores venham para a agricultura e desse passo ser concretizado, há aqui um grande problema que é o início. Portanto, esse início, então, eu falo do financiamento. E agora vou fazer uma parte para explicar como é que, na minha cabeça, há 10 anos atrás, consegui esse financiamento. Portanto, há 10 anos atrás tinha a terra com água e como não conseguia esse financiamento desse valor, fiz um projeto Jovem Agricultor, tudo bem, mas mesmo com o projeto Jovem Agricultor era difícil conseguir esse empréstimo. O que é que eu comecei por fazer? Eu comecei por fazer horticultura, porque ao plantar, exemplo, um melão, a passado 3 meses eu já conseguia faturar e vender. Muito bem, essa era a minha primeira ideia. Vou começar pela horticultura, que são ciclos curtos, não é? de produção. Posso plantar agora e daqui a 3 meses começar a faturar. Pronto, esta foi a minha primeira ideia. E essa primeira ideia, tudo bem, no papel era tudo muito bonito. Só que depois, a ver os custos, e mais ou menos o custo por hectare de um melão são 5 mil euros, volta ao mesmo problema. E não valia a pena estar a fazer 1 ou 2 hectares. Porque era preciso fazer com dimensão. E essa dimensão, aí toco também num ponto que foi falado, que o problema de nós estarmos longe dos centros urbanos, é preciso, claro, aqui para o interior, ser de um modo pensado que seja essas empresas beneficiadas, claro que sim. Nós estamos longe de um grande centro. Vou dar o exemplo, por exemplo, dos pimentos. Eu fiz pimentos para uma empresa de Santarém. O meu grande problema era fazer o transporte até Santarém todos os dias. Tudo bem, eu consegui fazer, fiz 6 hectares de pimentos na altura, mas
Estava longe, nós estamos longe do grande centro. Parece que é pouco, parece que 150 quilómetros é pouco, mas na verdade não é pouco, porque as indústrias estão no centro de Lisboa. E eu percebo que haja um despovoamento da região e os jovens sem saber, sem rumo por onde começar. Vejo que este é um grande problema. Portanto, nós estamos longe e as terras aqui estão a começar a ter uma situação muito complicada, que é o abandono das terras, por isso é que começa a haver mais incêndios. Nós ouvimos dizer ali os incêndios que houve agora em Algesur, o ano passado em Algesur, os incêndios de Odmira. Portanto, porquê? Porque está a haver abandono. Os jovens não querem agricultura e este abandono está a ser muito, muito mal, e falo aqui na minha zona do Alentejo, que está a ser muito mal esse abandono e os jovens não entram. Portanto, vou continuar o meu parêntese. Comecei a fazer essa horticultura, só para acabar esse meu tema, e para conseguir o financiamento da vinha. E aí é que eu quero chegar. Não valia a pena nenhum ou 2 hectares, e eu pensei que tinha uma área já relativamente grande, tinha 80 hectares para fazer, e tive uma ideia que foi fazer uma associação, porque eu sempre pensei, a união faz a força. E o que fiz? Contactei com um agricultor já experiente, uni-me a ele, e depois nós unimos a uma empresa do setor da horticultura, portanto, que comprava os meus melões e depois vendia, portanto, e também cedia-me as plantas e os plásticos. O que eu quero começar aqui por dizer é que é extremamente importante esta união das empresas que já estão no setor há anos, que essa união seja bem feita entre essas empresas e os jovens que querem começar. No meu caso, correu muito bem. Eu consegui produzir, comecei por fazer 60 hectares de horticultura no meu primeiro ano de empresário agrícola, com esta empresa e com um agricultor já mais experiente. Uni-me, fazendo essa união, saiu a força e correu tudo muito bem. Essa empresa conseguiu escoar todo o produto, portanto, o melão foi todo vendido. Tive o apoio técnico dessa empresa, o apoio técnico extremamente importante, todas as semanas tinha esse apoio técnico, e assim comecei a desenvolver e este ano consegui, portanto, que é o grande problema, é o escoamento e ter um bom produto. Pronto, queria deixar essa mensagem que, de uma maneira que não se fala, é que essas empresas que já estão no setor há muitos anos, que têm o canal de escoamento, que têm as exportações, que têm o know-how, que têm a tecnologia, que essas empresas, de uma certa maneira, que se pense em facilitar essa ligação com os jovens agricultores. Eu acho que é extremamente importante. Eu, por exemplo, já fiz um investimento até agora de 1.800.000 euros em uva de mesa. Eu fiz esse investimento, mas se fosse sozinho, eu teria que ter camas frigoríficas, eu precisava ter máquinas pulverizadoras que quando é necessário mais tratamentos ou não, depende da altura, enfim, mais máquinas, eu precisava ter mais, mas com esse investimento não seria possível só esse investimento, precisava ter, como disse, as câmaras frigoríficas, aí que associei-me ao Val da Rosa, portanto, eu, jovem agricultor, associei-me ao Val da Rosa, em que o Val da Rosa recebe o produto e depois armazena nas suas câmaras frigoríficas e depois faz a venda. Portanto, e também na horticultura associamos àquela empresa. Portanto, eu penso sempre que essa associação com as empresas é extremamente importante, tanto que a cooperativa de Beja, que aceita o meu cereal, que me dá apoio técnico, portanto, essa ligação entre não só empresas, mas também as cooperativas das zonas, que sejam mais forçadas a isto, a dizer, sim senhora, os jovens, então vamos talvez forçar essa ligação, talvez com benefícios fiscais ou com facilidade entre esse entrosamento, porque também não é só de vontade. A cooperativa de Beja, por exemplo, nesse caso, eu fui atrás. Portanto, já está um sistema feito e os jovens aí têm de se tentar ligar a essas empresas.
Pronto, este é o meu é o que eu queria deixar aqui, mais ou menos, a ideia de que essa entrada, portanto, este primeiro passo é muito difícil, é mesmo muito difícil. Já falei aqui dos empréstimos bancários, também já falei nesta união dessa empresa, as cooperativas com os jovens, que têm que ser forçadas. Também queria deixar aqui que, e tive essa experiência, felizmente sou membro do Conselho Aluno da Universidade de Évora e faço esforço para estarmos ligados à Universidade de Évora com a nossa empresa, porque é extremamente importante a parte técnica esteja ligada aos jovens agricultores. É muito difícil, nós não temos experiência de anos que é preciso ter na agricultura para estarmos bem, porque qualquer problema, um ataque de ácaros numa vinha ou milho ou o que for, nós podemos ter a nossa produção comprometida. Portanto, é extremamente importante que as universidades estejam ligadas com a técnica, com o know-how, em que essa ligação também acho que tem que ser forçada, talvez de sensibilizar as universidades e apoiar as universidades para que estejam ligadas aos jovens agricultores. Enfim, são diversos os problemas, mas nós temos que pensar aqui nessas soluções. Há também uma situação, como também referi, que é muito importante, os projetos que funcionem. Como o PRODER, que acabou, agora o PDR 2020, que funcionem, porque realmente um jovem agricultor chegar a um banco, uma entidade bancária, e ter esse projeto aprovado, é um conforto muito maior, porque realmente o banco diz, bem, se está aprovado o projeto é viável, não é? Por isso é que tenho as VGOs e os pontos, porque é analisado e se é aprovado, que significa que tem pernas a andar. O que nós, jovens agricultores, precisamos é essa celeridade, porque às vezes abre num curto espaço de tempo, depois fecha, depois abre outra vez. Mas a agricultura não pode ser assim, não pode demorar tempos. Na minha ideia, esses projetos têm de estar abertos muito tempo, o ano todo, porque esses projetos estando abertos ali tempos, depois o projeto está feito, vou começar a fazer, depois fecha, depois passa tempo. E a agricultura não se pode ser assim. A agricultura se nós decidimos fazer, temos que ser céleres para começar, porque, por exemplo, na vinha, se nós não ripamos no verão, temos que esperar mais 1 ano e meio para poder ripar a terra e depois plantar. Portanto, imagina, eu agora quero plantar uma vinha no próximo ano, quero plantar uma vinha. Eu tenho que decidir já, porque vou ripar a terra em julho, agosto, que é o verão, para plantar em fevereiro. Se a decisão só me sai em dezembro, eu teria que esperar até julho do próximo ano para ripar a terra e depois só vou plantar em fevereiro de 2023. Portanto, essa celeridade é extremamente importante. Que a aprovação seja feita, em que as coisas aconteçam, digamos, num processo mais simples ou que seja menos burocrático. Enfim, eu também não queria só falar em problemas, quero também dizer que fico muito honrado do PSD dar força à agricultura, a falar muito de agricultura. Eu tive a honra de ter o nosso presidente na minha campanha, quando veio a Beja, e ouviu-me com muita atenção e fez muitas perguntas sobre a agricultura. Vejo que há um interesse enorme no PSD, pelo PSD, na agricultura, e certamente é o futuro. E venho com isso dizer o seguinte: vi recentemente saiu uma notícia no JN que o desemprego em Portugal só não aumentou no Alentejo e nos Açores. Portanto, com a pandemia, houve desemprego na União Europeia toda, e especificamente em Portugal todo, menos no Alentejo e nos Açores. O que é que eu quero dizer com isto? É que a agricultura é extremamente importante para Portugal. Nós temos que apoiar os jovens, porque os jovens, realmente é verdade, sempre houve mais idade adulta na agricultura, mas os jovens é o futuro.
E a economia agrícola, portanto, é muito importante para Portugal. Eu já sou sócio da Portugal Fresh há muitos anos, e eu tenho visto como as exportações têm aumentado. Até é impressionante dos números que vêm, não é? E como tem crescido a exportação da hortifruticultura em Portugal. E lá fora, também fui responsável pela exportação da uva de mesa e tive muito tempo fora de Portugal. E lá fora, todos os clientes queriam primeiro a fruta portuguesa. Portanto, nós temos tudo, como o engenheiro Firmino Cordeiro disse, nós temos tudo. Falta talvez aqui, pensarmos num plano a apoiar os jovens agricultores, que é o futuro, e pensarmos que a agricultura é extremamente importante para Portugal. Não podemos só pensar numa economia só ao turismo ou outras áreas, mas temos que dar muita força à agricultura, porque a agricultura, sem dúvida nenhuma, é um passo muito importante. Um passo muito importante também para o interior, como se falava, porque eu vejo que tem havido um despovoamento brutal. Falamos na campanha em 2019 sobre a descentralização. É verdade, tem que se pensar na descentralização, esses apoios técnicos, apoios agrários que estão em Lisboa, que podem vir para o Alentejo, ou podem ir para o Ribatejo, ou podem ir para o Norte. Portanto, pensar aqui uma descentralização que é muito importante, porque o interior do país está a ser despovoado cada vez mais, e não tendo esses jovens agricultores com estas dificuldades enormes, que depois desistem e acabam por ir à capital ou nas grandes cidades, desistem dessa agricultura, e isso será muito mau para o nosso futuro. Portanto, nós temos que pensar aqui, é urgente apoiar os jovens agricultores, é urgente apoiarmos essa união e fazermos força que essa união com as universidades, com as empresas, com as cooperativas e juntamente com os jovens agricultores, e que, entre aspas, façamos o bem e façamos a nossa agricultura aumentar. Portanto, deixo aqui algumas palavras, e é esta a minha ideia, e espero, enfim, que tenham... Espero que apoiem-nos, os jovens agricultores. Muito obrigado, Henrique, pela clareza também, dizer que, de facto, são alguns pontos de vista que nós também temos vindo a identificar. A primeira dificuldade, a dificuldade de acesso ao crédito, enfim, a própria terra e o apoio que, enfim, muitas vezes há apoios para o trator, para a maquinaria, mas não há ainda o apoio para a própria compra, muitas vezes, de terra, e essa experiência importante do associativismo, por um lado, e, por outro lado, da congregação de várias empresas que mutuamente se ajudam, ou até associações, e esse primeiro passo que, de facto, é o mais difícil. Eu, antes de devolver a palavra a todos, ia perguntar também à professora Conceição Santos se gostaria de acrescentar aqui qualquer coisa nesta primeira fase. Não tem som, professora Conceição, não tem som. Falta som, isso. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir agora, se calhar só fazer um breve resumo do que me pareceu mais estruturante do que foi aqui dito, e se calhar começarmos com o problema que foi levantado e reforçado consistentemente da dificuldade de instalação e manutenção no setor, com os aumentos de matéria-prima, e onde as compensações aos produtores são realmente um aspecto que tem que ser muito pensado desde o nível das políticas da União Europeia, políticas também nacionais. Houve aqui um aspecto que foi como o reforço, pedir-se o reforço do poder negocial dos produtores, e isso levanta um diálogo de como é que esse reforço pode ser feito.
Depois, um aspecto que eu, até pela minha área, considero estruturante e que tem que ser muito pensado, porque é uma área de interface entre duas grandes dimensões societais, que é a comunicação, portanto, o setor agrícola e a formação que está a ser dada, e cada vez mais, não só a formação ao nível dos técnicos, dos engenheiros na agronomia ou engenheiros florestais, mas Estamos a perder a senhora, estamos a perder a professora, estamos a perdê-la, está com algum problema de... Agora já estamos a ouvir melhor, força. Sim, estava aqui agora sim. a falar, não sei onde é que me perderam, mas estava a falar da importância de se dialogar, de se discutir como é que pode haver uma interface entre as instituições de ensino secundário, de ensino profissionalizante, de ensino superior, com as competências, por exemplo, ao nível de voltar a isto. Outro aspecto é a discriminação, até foi chamada aqui a discriminação negativa, às vezes de forma um pouquinho de forma impositiva, para se procurar valorizar regiões de densidade populacional mais baixa, mas que é, penso eu, ser unânime, essas regiões têm que ser realmente acarinhadas, têm que ter apoios, mas estes apoios e estes financiamentos têm que ter em conta as idiosincrasias regionais. Sendo um país muito pequeno, é um facto que somos um país extremamente diverso e... Agora deixamos de ouvir outra vez. Está com... outro aspecto que eu achei muito importante, que é ouvir agora, sim? Eu estou estamos a ouvir outra vez, professora, por favor. Sim. Na sequência do que estava a dizer, é importante, apesar de sermos um país pequeno, termos noção que há aqui as características não só regionais, mas o tipo de agricultura que é feita, e este tipo de agricultura mais intensiva faça uma agricultura mais familiar. Isto poderá causar algumas discussões ou alguns problemas ao nível dos média, sobretudo ao nível, por exemplo, de regadios ou de uso de pesticidas. Temos o exemplo destes valores que a União Europeia está a colocar na pressão da agricultura biológica, que é um aspecto que, por um lado, penso eu, pode ser aliciante para jovens agricultores, mas, por outro lado, se pode questionar se Portugal está preparado para cumprir realmente essas metas na agricultura biológica. Só para terminar, penso que há aqui outro aspecto muito importante que foi levantado agora, ao nível do financiamento. Foi uma história, uma experiência, um caso de estudo extremamente interessante, porque é um facto que cada jovem que pretende, com ou sem formação, mas cada jovem que pretende instalar-se vai fazer exatamente essa pergunta. E agora qual é o primeiro passo? E esse aspecto eu acho que é também muito importante ser considerado. Este associativismo, este trinómio entre as empresas, os jovens agricultores e cooperativas e outras associações, direções regionais de agricultura, todos têm que estar aqui a falar em sinergia, não uma só voz, mas a falar em sinergia. E eu penso que a parte dos projetos, o apoio técnico foi aqui também referido. Eu talvez dividisse o apoio técnico em três grandes dimensões: o apoio técnico ao nível da elaboração de projetos, da sua execução, que foi aqui muito referido, que tem que ser eficiente, tem que ser rápida,
mas temos que aumentar o sucesso da elaboração de projetos, mas há também, eu tenho estado um bocadinho envolvida aqui na região norte do Minho, há uma grande deficiência ao nível que os agricultores sentem, por exemplo, ao nível das novas pragas e doenças. Não há apoios, não há formação, não há aconselhamentos, não há técnicos que ajudem, por exemplo, neste caso, que eu penso que também tem que ser verdadeiramente discutido. E, finalmente, no apoio técnico, eu integraria também, mais uma vez, as unidades, as instituições de ensino para a formação constante ao longo da vida. E penso ter feito um resumo do Muito bem. Muito bem, professora, dizer-lhe que este é efetivamente um debate com denominação de origem protegida, porque cada um na sua região e com o seu tema, e dar nota que, de facto, nós temos conhecimento a propósito dos timings na agricultura e da aprovação dos projetos, pois é evidente que quando muitas vezes se está à espera de um projeto para a reconversão da vinha, é evidente que a decisão desse projeto, e sabemos que existem neste momento várias situações dessas pendentes no Ministério, lamentavelmente, que não pode vir em qualquer altura, porque a agricultura tem um relógio próprio, tem um calendário próprio e, portanto, não pode aprovar o projeto depois do tempo em que já não é possível fazer a ripagem ou a sorriba ou mesmo a própria plantação. E muitas vezes, em Lisboa, muitas vezes não se percebem essas matérias e muitas vezes as regras também são, enfim, muitas vezes não são adequadas à realidade. Dar também aqui nota de que, de facto, a criação do sistema de monitorização e acompanhamento técnico foi algo que o PSD propôs também, obrigatório, que nos primeiros 5 anos, na primeira instalação, poderia funcionar. A própria constituição de um fundo de capital de risco poderia facilitar o próprio financiamento bancário a custos razoáveis, e que, no fundo, esta constituição pudesse alavancar a parte que não é subvencionada do investimento a realizar no quadro dos projetos. E, portanto, passava agora a palavra Peço desculpa que estava aqui, estas coisas de viver no campo, há um cão que estava aqui a chegar, mas dizer que tínhamos aqui um conjunto de comentários, mas deixávamos aqui também, vejo aqui que há algumas perguntas, mas são sobretudo comentários que eu estou aqui a ver no nosso Facebook, do próprio partido, deste webinar, mas se calhar passava aqui para uma segunda volta. Tenho aqui uma série de opiniões, tenho aqui o José Félix, por exemplo, que diz que há 3 questões fundamentais: o acesso ao financiamento, que já foi aqui também visto, os requisitos da acessibilidade dos projetos que são redutores, o acompanhamento técnico, também aqui conversado, e a própria monitorização contínua dos projetos. E, portanto, já abordámos aqui estes temas, também muito obrigado. E agora, se calhar, passava aqui a uma segunda ronda, mas o nosso professor Arlindo Cunha, se calhar também queria contribuir enquanto o nosso grande mentor destas matérias. Portanto, também gostaríamos de ter um pouco daquilo que é a opinião do nosso Arlindo Cunha, que de facto tem uma experiência, tem que ligar o som, professor Arlindo, que tem uma experiência notável, tem que ligar o som do... Já estou, já tive. Muito obrigado, Engenheiro Paulo. Eu gostei muito das intervenções, portanto, cada uma ao seu estilo, e devo dizer que tocaram nas questões essenciais. Quer dizer, nós e este foi uma das razões pelas quais nós decidimos debater este tema aqui no SEN, é porque algo está mal.
quando nós, todos os governos, normalmente põem como grande bandeira da sua política agrícola o apoio aos jovens agricultores, normalmente é sempre um ponto, digamos, de propaganda política, passa a expressão, não é? Mas e vamos ver que ano após ano o número de jovens agricultores em Portugal é muito menor. E a sua expressão, a sua percentagem, aliás, como se vocês forem ver os documentos de diagnóstico do PEPAC, não é? O objetivo específico número 9, não é? Que diz que é sobre a renovação da agricultura, vemos lá isto mesmo, não estou a inventar nada, não é? Portanto, aquele número trágico que só 1,9% dos agricultores em Portugal têm menos de 35 anos, não é? Portanto, isto deve dizer tudo. Quer dizer, quando nós, de facto, ao longo de tantos anos, temos, de facto, cada vez menos jovens agricultores, temos que começar a questionar porquê. E há uma coisa que nunca ninguém nos disse, o José Firmino falou nisso há bocadinho muito bem. Quer dizer, e o Carlos Neves também, qual é a taxa de insucesso dos projetos? Nós não sabemos. Foi criada uma coisa aqui em 2015, que é uma comissão de acompanhamento de jovens agricultores, não é, José Firmino? Você sabe alguma coisa do trabalho dessa comissão? Eu não sei, andei a procurar em todo lado. Foi só propaganda, doutor. Portanto, tudo que era conforme sites, se fez, ela acabou e desapareceu. Tudo que era sites, não encontrei nada. Não vi nenhum documento oficial. Portanto, ou seja, nós temos que nos questionar a sério sobre o que é que estamos a fazer em relação aos jovens agricultores. O Henrique disse muito bem, quer dizer, um jovem agricultor não tem, foi aqui dito essencial, não tem histórico bancário. Portanto, ou tem um pai que faça, ou um avô que faça uma garantia bancária, ou então o banca torce o nariz, não empresta, ou se emprestar, põe-lhe uma taxa de juros de risco, não é? Mais alta. Portanto, há de facto, aliás, na Comissão de Acompanhamento da PAC, eu fui dos que defendi isso, portanto, e espero que o PEPAC faça alguma coisa neste sentido, que é de facto que quando um jovem é aprovado um projeto, não se limita a dar-lhe o fundo perdido, quer a primeira instalação, quer o fundo perdido para o investimento, mas que também se lhe garante até, sei lá, se for a primeira instalação, 95% ou 100% do investimento, se garante um empréstimo garantido. Portanto, faz parte, fazer parte do apoio. Fazer parte do apoio. Porque senão ele fica um bocado perdido e, de facto, pode endividar-se de forma a nunca mais sair se as coisas não correram bem nos primeiros anos. E então, se estamos a falar de culturas permanentes que têm o retorno, digamos, ao fim de alguns anos, é ainda pior. Portanto, são questões importantes. E vocês aqui, de facto, tocaram nas questões essenciais, que foi esta questão de financiamento, e foi a questão do acompanhamento técnico. Eu já defendo há muitos anos, vocês já viram coisas escritas por mim, que é isto, quer dizer, nós não podemos aprovar um projeto e deixar o jovem entregar a sua sorte. Temos que criar uma espécie de mentor ou tutor, acompanhamento, tem que visitar a exploração e o projeto durante os 5 anos da instalação e o sistema de aconselhamento técnico, que é pago pelos fundos comunitários, pela PAC, que em Portugal, infelizmente, está muito mal organizado, devia organizar-se por forma a ter estas valências todas, desde o apoio técnico específico na área da rega, na área das doenças, na área do que seja, até à gestão e aos preços de mercado. Tudo isto. Quer dizer, e cada jovem que é instalado devia ter um acompanhante, um mentor ou um tutor, como se diz em inglês. Portanto, durante esse período, e ele é que fazia depois a agulhagem com todo o tipo de especialidades que o jovem precisava para lhe dar apoio técnico. E isto, na minha opinião, é uma das razões pelas quais nós temos tanta taxa de sucesso. Apesar de não termos, infelizmente, o Governo não nos proporcionou ainda nenhum estudo de avaliação sobre isto, que eu conheça. E depois, para mim, esta é uma questão fundamental. E depois outra coisa importante, foi aqui falada, mas não é só sobre os jovens agricultores, e espero que desta vez isso vá para a frente, que é o sistema de custos simplificados, quando se faz a avaliação dos projetos, quer dizer, e nos processos, o chamado regime forfetário, não é? Nós sabemos hoje em dia, aliás, todo o sistema de avaliação de projetos é baseado em custos unitários das operações, não é verdade? Todos eles têm, está tudo parametrizado. E, portanto, para que é que eu quero fazer uma vinha? Tenho que pedir 3 orçamentos para a sorriba, 3 para a limpeza do terreno, 3 para a drenagem, 3 não sei o quê. Isto é absolutamente ridículo hoje em dia. Quer dizer, são questões que, de facto, nós pensamos que são importantes e que nós já os propusemos enquanto no programa eleitoral. Mas professor Lindo,
Professor Lindo, deixe-me dizer-lhe que quem está, e só para um pequeno parêntese, é que nós pedimos os 3 orçamentos e o Ministério depois não aceita nenhum. Depois é o preço que está lá na tabela. Portanto, ainda é pior que isso. Ou seja, é uma perda de tempo completa. Portanto... Exatamente. De tempo exatamente isso. Mas força, professor. Não. A palavra é vossa, era só fazer os comentários àquilo que eu ouvi. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que naturalmente, enfim, temos que continuar. Temos aqui mais 10 a 15 minutos. Estava aqui a ver que, de facto, nas redes sociais não temos aqui grandes questões. Tivemos 40 pessoas, tínhamos 40 pessoas a assistir há poucos minutos atrás e agora 47. Ia pela ordem que há pouco foi dada a palavra, ia dar a palavra ao Carlos Neves. Força. Obrigado. Em termos de financiamento, eu pedia que acelerassem a análise dos projetos. Tenho colegas que estão a pedir orçamentos para estábulos. E isto eu não sei se é retoma económica pós-Covid, se é os chineses que já tomaram conta do ácido ferro do mundo. Parece que há construtores que estão a dar orçamentos à semana ou só para 2 dias. Só garantem o preço para 2 dias. Tenho um colega que precisa fazer um estábulo para melhorar o bem-estar animal, esteve à espera do parecer da Câmara Municipal, depois precisava que reunisse a comissão de fogos. Ele está numa zona urbana, não tem floresta, a 500 metros do estábulo. Mas pronto, são as regras que há, não havia comissão, enfim. Depois disto tudo, a vacaria já custa 2 ou 3 vezes mais a cobertura, a estrutura metálica, 2 ou 3 vezes mais do que quando ele apresentou o projeto, por causa dos prazos de análise, dos licenciamentos e isso tudo. 2 ou 3 notas. Eu sou tão antigo nestas coisas. Quando eu me instalei na agricultura, os portugueses ainda tinham pena dos agricultores. Agora já têm raiva. Isto evoluiu, este mundo mudou muito depressa. Foi há tanto tempo que a Caixa Agrícola, o crédito agrícola, não tinha cartão, acho que já tinha cartão multibanco, mas não tinha banco da net. Então, para poder fazer pagamentos pela internet, o Edmund José tinha um programa de televisão, fazer publicidade era parabéns, fazer publicidade ao Banco Fonsecas e Brunet. Então, eu abria uma pequena conta nesse banco para fazer os pagamentos pela net, pelo online. E um dia eu instalei-me, queria comprar um terreno. O emparcelamento faz assim, quando o agricultor compra o terreno do vizinho. E fui lá perguntar se me emprestavam dinheiro, a ver as condições, comparar com a Caixa Agrícola, com outras situações. E o senhor olhou assim para mim, assim com uma cara de enjoado: olha, você porquê é que não vai à Caixa Agrícola? E pronto, não quis saber se eu era rico, se era pobre, se tinha dinheiro. E eu fico pasmado, assim, quando agora, nos últimos anos, nós chegamos à Feira Nacional da Agricultura, a Santarém, cada um dos grandes bancos tem um grande stand e já passou o tempo. Nesse tempo era o tempo que diziam que aqui o litoral que ia ser tudo apartamentos e turismo e a agricultura que tinha que se arrumar bem. Os empreiteiros já faliram todos e a gente a ganhar mal, a receber o mesmo, ainda continua aqui. E eu tive a sorte de ter um tio que já faleceu, emprestou-me dinheiro. E eu lá lhe paguei, porque pagavam-me o mesmo, pagam hoje. Eu ganhava mais porque pagavam-me o mesmo. Hoje trabalho mais, trabalho melhor, para conseguir pagar o mesmo e no final sobrar menos. Pago mais salários, pago mais eletricidade, mais energia, mas agora vejo que, pelo menos os bancos já dão importância à agricultura. Dão importância, o pessoal investe, mas depois temos o problema da raiva, não é? Da raiva do agricultor que maltrata os animais, porque há umas organizações animalistas que querem viver na mesma dos animais, só que em vez de ser para produzir alimentos, querem tê-los num santuário onde recebem donativos para tratar dos animais e arranjam uma série de questões, muitas vezes exageradas e histórias mal contadas, porcos que passam por javalis e coisas assim fantásticas que dava para a coisa. Queria só chamar a atenção a um aspecto que tem a ver com a questão. Antigamente, eu quando comecei andava na escola agrícola, há 25, 30 anos, ainda visitávamos as estações de aviso, as estações agrárias. As estações agrárias do Estado
foram substituídas pelas universidades. Mas falta aqui também uma certa comunicação. Eu tenho tido alguma ajuda e é importante reforçar essa comunicação e o trabalho das universidades. Hoje o Jornal Notícias fala de um assunto que me toca, que tem a ver com, na capa, com a poluição das águas, onde há pecuárias. E depois tem lá números. Eu tive um bocadinho de tempo a analisar e nos concelhos onde há mais vacas, há lá, no caso, os efluentes são 53 mil litros por hectare de efluentes. E quem vê aquilo parece, meu Deus, é preciso exportar. Bem, se fizerem as contas, a quem cultiva, como nós cultivamos, nestes concelhos que estão lá referidos, Barcelos, Póvoa, Vila do Conde, onde há vacas, mas estes são os que eu conheço, e os meus concelhos vizinhos, Famalicão, aquilo que o milho extrai da terra, precisa para se alimentar. Aquilo que a erva no inverno extrai da terra. E aquilo que tenha em termos de fósforo, potássio e azoto, esses efluentes, isso não chega para as plantas. Aliás, por isso as pessoas ainda usam adubo. Agora, provavelmente em alguns casos, por falta de apoio técnico, usaram adubo em excesso. E tanto que acontece até em zonas onde não há pecuária, onde há terrenos mais arenosos e depois existe o excesso de nitratos. Portanto, é preciso fazer as contas e nós temos que fazer essa agricultura com o apoio das universidades. Precisamos fazer uma agricultura de precisão. No caso, por exemplo, desta questão dos efluentes e das águas, a poluição tem que nos preocupar, mas temos que fazer contas, temos que ver o ciclo, nem podemos deixar os portugueses a morrer à fome, porque depois eles não têm dinheiro se vamos todos produzir comida gourmet, nem podemos deixar as plantas morrer à fome. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, Carlos, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a presença e dizer que, de facto, há muita desinformação, às vezes até ignorância, diria, porque quando muitas vezes nós falamos em 50 quilos, muitas vezes até falamos em 5 mil quilos, falamos em 50 mil litros, algo do género, basta lembrar-nos que, por exemplo, um hectare de terra, nos seus primeiros 20 centímetros, tem 2.000 toneladas de terra. As pessoas é que não fazem ideia disto, porque muitas vezes são desinformadas e também nos cabe a nós e às associações, eventualmente fazermos também, digamos, esta contra-informação em defesa de nós mesmos e da própria agricultura, porque de facto estamos a caminhar alguns caminhos que não são úteis a ninguém. Então, Firmino Cordeiro, força, mais 5 minutos. João Paulo, é curioso que, de facto, no hectare, nos primeiros 20, 30 centímetros, há essas toneladas de terra, mas se formos ao Douro, eu não sei quantas dará, dá bem poucas, porque, de facto, estamos a fazer uma Há pedra. Há essencialmente pedra. Portanto, isto demonstra as tais realidades do país. E vocês não me levem a mal, nem o partido me leva a mal de eu insistir nesta tónica. Se nós queremos renovar a agricultura, temos de renovar e rejuvenescer a agricultura como um todo. As agriculturas mais débeis e as agriculturas competitivas. O Neves falou muito bem da agricultura de precisão. A agricultura de precisão pode estar ao serviço das agriculturas competitivas e já está, e ainda bem, como pode estar e deve estar ao serviço das agriculturas familiares e destas agriculturas mais débeis. Para isso, os agricultores têm de estar mais organizados nas suas cooperativas, nas suas organizações e nas suas organizações de produtores. E aqui é bom que se note as tais organizações de produtores que ainda não foram feitas, multiprodutos, em que permite que outras realidades tenham também as suas organizações de produtores. Eu escrevi há pouco tempo uma coisa muito simples sobre. É importante nós termos um agricultor em Beja com 600 hectares de olival intensivo em SEB e que seja competitivo e que seja exportador. Mas é igualmente importante, por exemplo, que num concelho em Mirandela, que existam 600 hectares de olival em biológico, subdividido por 60 produtores, em que esses 60 produtores tenham também condições para continuar a ser competitivos, ou que a atividade do apoio, que esses agricultores se mantenham
se mantenham a produzir e se mantenham no território e que possam ser renovados pelos seus filhos depois do tal emparcelamento, que é o emparcelamento que eu defendo. É o emparcelamento que o Carlos Neves também frisou muito bem. É nós podermos comprar a terra do vizinho. Mas para isso também devíamos ser apoiados, porque os modelos dos custos do emparcelamento, tal qual se começaram a fazer em Portugal, têm custos de facto muito elevados. Nós tínhamos de ter benefícios também para emparcelar desta forma na SEAD. E depois temos um fator que é extremamente importante, que é o acesso à terra. Meus caros, e que falamos, mas falamos um pouco ao de leve, o acesso à terra é extremamente importante. Qual banco de terras, as estruturas que se foram criando tiveram os seus picos de querer funcionar, mas depois acabaram por não funcionar. As terras do Estado já estão no Tesouro, não estão à disposição. E as transações que foram feitas através do outro plano de terras para a sociedade, digamos assim, acabaram por ser poucas, porque depois também houve pouca adesão. Portanto, ou seja, e o acesso à terra, hoje a terra em Portugal é demasiadamente elevada, é cara. Até no interior, embora haja abandono, este abandono está provavelmente a receber alguém a receber algum subsídio daquilo, ou alguém faz questão de não dizer aquilo, ou de não vender, ou de não alugar, porque efetivamente aquilo pode ser de 20 ou 30 herdeiros, ou de 10, porque já passou mais do que uma geração. Portanto, o acesso à terra é extremamente importante, o acesso ao financiamento, o Silvestre falou muito bem dele, portanto, aflorou os temas e as dificuldades, e é o que diz o Dr. Arlindo Cunha muito bem, quando desconfiam do cliente, sobem a taxa de juros, ali inviabilizou o projeto. Ou seja, nós, para além do apoio a fundo perdido que temos ao investimento, como eu disse, diferenciado consoante as regiões, consoante as situações, devíamos também ter um apoio ao capital próprio que o agricultor tem de ter a título bancário. E isso efetivamente não existe. Portanto, e isso é extremamente importante. Estaria aqui a solução. Mas, meus caros, não tenhamos dúvidas, a formação profissional para o técnico, o conhecimento, a ligação às universidades e aos institutos politécnicos é extremamente importante. E está aqui a base que nos leva a pensar que este acompanhamento técnico, que não é o SIA, o Serviço de Aconselhamento Agrícola em Portugal, isto é o quê? É uma ajuda a dizer assim, meus caros senhores, eu vou dizer onde é que colocam as embalagens vazias dos pesticidas, se aplicaram nitratos ou aplicaram em excesso. Desculpem, é um proforme que estão a fazer, dá aqui um apoio às associações que primeiro nem dava, era uma dor de cabeça para as associações. Isto não pode funcionar assim, nem as associações querem este tipo de funcionamento, este tipo de atividades que de facto não ajudam os agricultores. Portanto, nós temos de pensar muito bem, e o problema da comercialização, eu já falei nas OPs, na reformulação que elas precisam ter, nesta OP muito produto, e depois é que nós nunca sabemos ao preço que vamos vender. Tal é o desnorte de algumas das nossas produções, se elas não forem efetivamente bem organizadas. Os produtos locais, o comércio local, tudo isso pode funcionar, mas não é através das cantinas que têm uma regulamentação, têm de comprar ao mais barato preço possível, que se resolve o problema, como algumas forças partidárias também têm defendido e fazem fica-pé desse. Nós temos de ter a noção da nossa realidade, por forma a que esta agricultura, como disse o Neves e muito bem, e o Henrique também frisaram, nós temos um setor pujante, vamos agarrar nele, vamos ver onde é que estão os erros, quer da tal agricultura mais competitiva, quer da outra agricultura, e vamos ajudar uma e outra para que, de facto, Portugal, os portugueses e as gerações vindouras tenho orgulho do trabalho que nós fizemos. Ou seja, em comparação, eu não tenho problemas nenhum de dizer que a agricultura biológica pode ser também um trunfo nas zonas de agricultura familiar, nas zonas de interior, a valorização destes produtos, o DOP, as certificações, o biológico, é extremamente importante. Porque nós dizemos, este produto é bom, mas não tem uma certificação, meus caros, não funciona. E estes produtos, se forem aglomerados, se forem concentrados, podemos ir além fronteiras com um produto de extrema qualidade. Como dizia o Silvestre, quando começou a fazer algumas vendas, eles gostam da nossa fruta. Temos de arranjar a quantidade suficiente para que possamos fornecer este ou aquele mercado, ou este ou aquele conjunto de clientes. Portanto, nós temos tudo na mão para funcionar. Eu não percebo, meus caros, quais são os lobbies que estão montados à volta da agricultura, e permitam-me falar desta maneira. E os partidos políticos, no fundo, também têm esta missão,
é desmistificar estes lobbies que impedem que a nossa agricultura não esteja mais pujante do que aquilo que devia estar e que impedem, de certa forma, que não existam mais jovens e que não tenhamos um interior do país e as zonas rurais do país muito mais desenvolvidas que aquilo que temos. Muito obrigado, Firmino. Antes de passar a palavra ao Henrique, tínhamos aqui de um dos participantes deste nosso fórum, portanto, o Jerónimo Duarte, que faz aqui duas perguntas. Uma delas diz o que é que nos diferencia enquanto partido político, neste caso, no fundo, e o que é que face àquilo que o PS tem feito nos últimos anos, especialmente no espírito consequente de visão de longo prazo e o problema dos solos e dos recursos hídricos deste país. Portanto, no fundo, não é bem uma pergunta, mas de facto há aqui uma diferença estratégica daquilo que é a política do PSD, que já alguma dela foi aqui dita, mas não só, mas relativamente a algumas diferenças que existem do ponto de vista do que seria uma governação PSD no que respeita aos recursos hídricos de Portugal. E numa segunda pergunta, de que maneira o PSD pretende encaixar as metas europeias, algo como do prado ao prato e da biodiversidade, que parecem estar a ser descuradas. Agora fala-se muito neste chavão do prado ao prato e da biodiversidade, e muitas vezes até nos esquecemos que temos qualquer dia 10 mil milhões de pessoas para alimentar no mundo. Enfim, tudo é importante, mas claro que com equilíbrio. Deixava estas duas notas que falei anteriormente e dava uma palavra final ao Henrique, por favor. Olha, muito interessante tudo o que falou, mas eu gostava muito de pegar no ponto que o engenheiro Firmino acabava por dizer, que é a valorização do produto, a venda do produto. Eu acho que está aqui uma chave muito importante em que nós todos temos que pensar que o produto português é mal vendido. É mal vendido. Eu, por exemplo, quando vou a Londres, eu vejo uma prateleira com vinhos espanhóis que aqui para nós não são nada especiais e não há um vinho português. Aliás, há um que é o Mateus José, não há mais. Não há vinhos do Douro tão bons ou do Dão ou lentejanos, não se vê, puramente não se vê. Numa das minhas visitas ao interior do Alentejo, em Odmira, encontrei um produtor de mel, um jovem agricultor também, e que me dizia que realmente que fazia mel, e ele dizia que o mel dele era o melhor, porque eram proveniente das flores do medronheiro. E realmente é um mel completamente diferente em que eu nunca tinha provado e achei super interessante. E comecei a pensar na minha cabeça porque é que este mel não é conhecido ou não é bem vendido a um preço brutal. É um mel completamente diferente, um mel que não é doce. E ele simplesmente disse, olha, eu tenho este mel, mas vou vender a Espanha a granel a um preço muito baixo, porque eu não sei o que fazer. E isto vem sempre pensar neste tema, porque realmente nós sabemos fazer muito bem o produto. O nosso produto, sem dúvida nenhuma, é o melhor produto do mundo. E ouço isso, não sou eu a dizer, ouço isto de todas as pessoas com quem contacto no estrangeiro. Mas esta comercialização tem que ser bem pensada e tem que ser apoiada, tem que se fazer com profissionalismo. Eu recordo que, por exemplo, a questão, vou dar um exemplo, a questão das embalagens. Portanto, falou-se muito que nós queremos reduzir os plásticos, muito bem. E eu, nas minhas visitas a alguns mercados fora, principalmente em Inglaterra, onde é o mercado onde conheço mais,
começa a ver que há uma inovação. Portanto, as pessoas estão a deixar de usar os plásticos nas embalagens, estão a usar embalagens com proveniente de cana-de-açúcar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que aí, para esses produtos que chegaram aí com essa utilização de menos plástico, houve tecnologia, houve alguém que pensou, portanto, é o que nós necessitamos, que alguém que pegue nessa ideia, o nosso produto Portugal, de todos, portanto, desde a laranja do Algarve até a cereja na beira, eu digo Portugal todo, e que saiba vender, e que haja aqui uma entidade, e já existe, claro, a Portugal Fresh, depois a Portugal Fresh e outras, mas essas são uma associação dessas empresas, mas eu acho que tem que haver aqui uma entidade que promova mais Portugal, como há no turismo. Nós estamos no metro em Londres e vemos turismo de Portugal e aparece uma praia do Algarve, mas eu acho que nós temos que investir mais no nosso produto agrícola. Temos que mostrar o nosso produto e temos que saber vendê-lo. E saber vendê-lo não só é ter uma boa laranja do Algarve, mas sim saber entrar na tecnologia, saber qual é a embalagem que o cliente quer, saber quais são as vias para entrar no Oriente Médio ou na China, porque eu acho que Portugal realmente é um país pequeno, com pouca produção, e por isso nós temos que investir na venda do nosso sabor, da nossa qualidade, porque não nos interessa estar a vender aqui commodities ou vender quantidade. Não, nós queremos nichos do mercado, nós queremos vender o nosso vinho nas melhores prateleiras, o vinho mais caro, e assim, melhorando o valor dos nossos produtos, vejo que é um futuro e que melhoraria realmente a vida dos agricultores e puxava mais e atraía mais as pessoas a trabalharem na agricultura. Muito bem, obrigado, Henrique. Queria então, antes de passar a palavra ao professor Lindo Cunha, porque eu já não falarei mais, iria voltar a agradecer também ao Carlos Neves, ele teve que sair agora, ao Firmino Cordeiro, que é um gosto estar de novo nestas nossas conversas, ao Henrique, parabéns por todo o trabalho, e também à professora Conceição, muito obrigado também por nos ajudar aqui a sistematizar aquilo que serão as conclusões deste debate. E o nosso professor Arlindo Cunha, presidente do Conselho Estratégico da Agricultura, faça favor, Sr. Professor, e também muito obrigado. Não, muito obrigado, só para fechar, e é mais uma informação que há bocadinho esqueci-me de falar nas datas. Portanto, curiosamente, falámos agora aqui, enfatizamos a questão de valorizar a produção, criar mais valor, não é? Portanto, foi até o tema da intervenção final do Henrique e do Firmino. E, ora bem, esse é precisamente o tema do nosso próximo webinar. A próxima conferência, que será a 21 de junho, terá como tema valorizar a produção, melhorar a posição do agricultor na cadeia de valor. Portanto, vai ser o tema que nós vamos dedicar no dia 21 de junho. Portanto, depois espero que também possam acompanhar e agradecer ao seu moderador, à senhora relatora, aos senhores oradores, a vossa participação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para todos. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.